E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e hoje eu estou gravando esse vídeo para compartilhar mais uma reflexão com vocês dessa semana, onde eu queria desenvolver um raciocínio com vocês para mostrar uma lição que o futebol pode trazer para a nossa profissão. E como que funciona esse raciocínio? Eu quero fazer uma análise do ponto de vista do jogador de futebol. E por que isso? O jogador de futebol, se a gente for analisar friamente e olhar para os jogadores que jogam com alta performance e conseguem se manter no topo por bastante tempo, eles não são apenas jogadores de futebol. A especialidade deles é jogar futebol, essa é a profissão deles, mas para que eles consigam desempenhar o trabalho deles com um maior nível de resultado, um maior nível de produtividade, dentro desse contexto do futebol, eles cuidam também de outros aspectos. Eles cuidam de alimentação, eles têm todo um background por trás, uma equipe que ajuda eles a cuidar da alimentação, cuidar da preparação física, para que eles tenham o rendimento necessário. Porque não adianta apenas ele ter o dom de ter a técnica, ter o conhecimento técnico, saber os fundamentos do futebol, se chegar na hora do jogo ele estiver cansado e não conseguir fazer a jogada que ele deveria fazer naquele momento. Então eles cuidam da preparação física também, da parte de força, musculação, para que eles consigam ter a força necessária para desempenhar o trabalho deles. Se a gente for analisar também de um outro ponto de vista, os jogadores que são um pouco mais famosos e conseguem ter um destaque um pouco maior na mídia, eles também têm que desenvolver uma habilidade de comunicação, de marketing, para que eles consigam ter esse resultado. Então, se a gente for analisar friamente, eles não são apenas jogadores, ou seja, eles não focam apenas na parte técnica que eles precisam para desempenhar o trabalho deles. Por exemplo, se a gente for analisar alguns exemplos, Messi, Cristiano Ronaldo, que estão há vários anos aí no topo, isso não é à toa, tem muitos outros jogadores que talvez poderiam estar nessa situação também, mas provavelmente em algum momento não tiveram esse nível de foco nesses outros aspectos que estão em volta da profissão deles, E claro, de repente a Messi e Cristiano Ronaldo pode até ser uma apelação, usar eles como exemplo. Vamos dar um outro exemplo então. Tem o jogador, o Zé Roberto, que é um jogador que está com 42 anos e está desempenhando, correndo mais do que muito menino por aí, muito jogador mais novo. O porquê disso? Porque ele teve a consciência de que não bastava ele focar na parte técnica da profissão dele, ele precisava olhar para esses outros aspectos também. E por intermédio disso, ter resultados mais efetivos e por um maior tempo. E como que a gente traz todo esse raciocínio para a nossa profissão, para a área de TI? É um raciocínio bastante parecido, porque a gente tem uma visão muito acentuada de que a gente precisa sempre focar na parte técnica e focar só na parte técnica. Então, você é um programador, por exemplo, você foca em aprender muito sobre a linguagem de programação, C#, Java, seja qual for a linguagem que você utilize. Se você é um DBA, você foca bastante na parte de SQL, toda essa parte técnica. Isso tem que acontecer. Isso é o arroz e feijão. Apesar que eu não posso usar o exemplo do feijão porque eu não gosto de feijão, mas senão o arroz é batata frita aí, por exemplo, mas isso é o básico, é isso que eu quero dizer. A parte técnica, ela é o core. É o mínimo que você tem que fazer para você ter um bom desempenho dentro da sua profissão. E no nosso contexto de TI, cada vez mais a gente precisa expandir o nosso leque de conhecimentos e ter uma visão também de outros pontos de vista. Cada vez mais uma pessoa da área de TI ela precisa ter habilidades de comunicação para interagir com os seus clientes internos e externos e conseguir entender, ter empatia com aquele cliente para conseguir propor uma solução mais adequada. E também um outro ponto de vista, em termos de produtividade, nós que precisamos bastante da inteligência,
do foco, um trabalho de certa forma criativo, esse nosso de analisar um problema e pensar em soluções, nós precisamos estar com o corpo legal, com a mente, com uma clareza adequada para isso. Então, por exemplo, você não deveria, uma suposição, antes de dormir, comer uma quantidade muito grande de comida, porque isso não vai trazer a qualidade do sono que você precisa para no dia seguinte estar produtivo, não passar o dia cansado, com aquela sensação de cansaço, e isso, queira ou não, acaba afetando o seu mental e interfere na sua produtividade, né? E todos esses fatores, essa parte de comunicação, alimentação também é importante, o sono, qual que é a rotina que a gente tem, pensando como que essa rotina interfere no nosso nível de produtividade, né? E aí a gente sai um pouco, né, dessa visão de que apenas com o conhecimento técnico você vai conseguir ter o crescimento que você deseja. Então é importante a gente estar atento, né, a isso e, né, até mesmo fazendo esse paralelo com o futebol. De repente, se você não gosta de futebol, você gosta de um outro esporte, com certeza em qualquer esporte você vai encontrar exemplos de profissionais, de jogadores que conseguem manter um nível de alta performance por um tempo acentuado, e aí você pode fazer um paralelo da sua rotina e comparar isso com os bastidores desse jogador que você quer usar como exemplo. Não comparar com o palco dele, que aí você está olhando só o resultado. Você precisa comparar com os bastidores, o que ele faz por trás, né, das câmeras, para que ele consiga ter um nível de desempenho e de produtividade que você vê o resultado final ali, na hora que ele está em campo praticando esse determinado esporte. E aí na nossa profissão não é diferente, porque se você tiver esse cuidado com esses outros fatores, além de você ampliar o seu leque de conhecimentos e conseguir se destacar, você vai conseguir efetivamente ter uma clareza mental para pensar em melhores soluções e ter resultados melhores no seu dia a dia, certo? Então esse é o raciocínio que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você acha que isso faz sentido, clica em gostei nesse vídeo, compartilha com alguém aí, com um amigo seu que você acha que deva tomar conhecimento desse raciocínio também. E não esquece de deixar o seu e-mail e se inscrever na minha lista VIP, que eu sempre deixo o e-mail embaixo ou em cima do vídeo, dependendo de onde você estiver assistindo, para que eu possa compartilhar por e-mail com vocês em primeira mão quando os próximos vídeos forem disponibilizados. E só um último ponto dentro desse raciocínio, para fechar, não confundam essa questão de olhar para outras áreas também com essa questão de ser um especialista ou ser um generalista. Dentro da nossa área, você pode ser um especialista ou um generalista, e isso dentro de um contexto da área de TI. Então você pode muito bem focar e ser um especialista na parte de desenvolvimento, na parte técnica ali de C# ou front-end, back-end. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre os aspectos de outras áreas de atuação, que é dessa parte de nutrição, alimentação, comunicação, o sono, toda essa parte de saúde, essa parte física, que indiretamente, ou até mesmo diretamente no caso, pensando melhor, acho que diretamente interfere nos resultados que a gente atinge no dia a dia. Tá bom? Então eu agradeço pela atenção de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!